Como pregar um sermão temático? Meu irmão e minha irmã, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre como pregar um sermão temático. Você que está se preparando para pregar, você que gosta de pregar, você que quer ser um grande pregador da palavra do Senhor ou uma grande pregadora da palavra do Senhor, hoje nós vamos ensinar a você como pregar sermão temático. Fica ligadinho até o final deste vídeo que eu vou entregar para você também um sermão prontinho, um esboço prontinho de um sermão. É só copiar e colar. Você vai copiar o modelo e vai colocar o teu sermão em cima daquele modelo. É claro e evidente que na inspiração do Espírito Santo de Deus. Você vai copiar o modelo padrão e você pode usar aí nas suas mensagens, nos teus sermões, dentro da inspiração do Espírito Santo. Não esqueça isso. Todo sermão, toda pregação deve ser inspirada pelo Espírito Santo. Nós apenas usamos técnicas, métodos para melhorar a oratória, a aplicação e o entendimento da mensagem na hora da pregação. Há basicamente 3 espécies de sermões: o sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Hoje nós vamos falar apenas sobre o sermão temático. Em outro vídeo falaremos sobre sermão textual e também sobre sermão expositivo. Se você quiser aprender, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, que quando o vídeo sair você vai ser avisado pelo YouTube dessa mensagem, desse ensino maravilhoso. Vamos lá para o sermão temático. Existem, como eu disse, pelo menos 3 espécies de sermões: o temático, o textual e o expositivo. Essas 3 espécies abrangem vários tipos de sermões e podem ser usados nas mais diferentes ocasiões. Nós vamos aprender a produzir sermões de acordo com a sua espécie. Hoje falaremos sobre o sermão temático. Mas o que é um sermão temático? Anote aí. Sermão temático é aquele cujas divisões são tiradas do tema ou do assunto. Eu vou explicar melhor e você vai entender com exemplos. Essa forma de sermão ela oferece algumas vantagens. Anote aí. Primeira vantagem, facilita a divisão do assunto. Segundo, dá maior unidade ao sermão. Terceiro, oferece maior campo de ação para desenvolver o tema. Quarto, adestra a mente do pregador para análise lógica. A sua mente de pregador fica mais ativa com esse tipo de sermão. Você olha para o texto e você já começa a mentalizar e a imaginar uma mensagem, uma pregação em cima disso. Já viu aquela situação em que você lê o texto ou ouve uma mensagem e você pensa logo, dá uma pregação em cima disso aí, dá uma mensagem em cima disso aí. Isso aí você vai desenvolvendo ao longo do tempo, com estudos, técnicas e práticas que vão te aperfeiçoar na hora de você pregar a mensagem de Deus. Agora, como dividir um sermão temático? Vamos lá. 3 pontos principais, preste bem atenção. Eu aconselho você a anotar para não esquecer e depois você vai aplicando isso aí no seu dia a dia. O primeiro ponto, o pregador deve pensar com qual ideia deverá iniciar o esboço do seu sermão. Preste bem atenção. Você tem uma mensagem, recebeu a palavra, leu o texto. Não esqueça disso, não existe pregação sem a palavra de Deus, não existe sermão sem a palavra de Deus. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Pregação é baseada não em histórias de homens, é baseada na palavra do Senhor. Então vamos entender que você leu a palavra, recebeu a revelação, escolheu um tema coerente para aquela palavra. Caso você não saiba escolher
temas. Nós vamos colocar aqui também um estudo sobre como escolher temas para a pregação. Sensacional! Já disse para você ativar as notificações que vem coisa boa para a sua vida. Então vamos lá, o primeiro ponto: o pregador deve pensar com qual ideia deverá iniciar o esboço do seu texto ou do seu sermão. Ele leu o texto, colocou um tema, preparou o seu esboço. Agora, como começar? Como introduzir? Qual será a introdução? Você já deve ter em mente como você iniciar. E eu disse para você que eu vou te ensinar daqui a pouquinho um modelo pronto de como você fazer uma boa introdução, um desenvolvimento e a conclusão, do início ao final. É só você pegar, copiar e colar e colocar aí a revelação de Deus em cima desse modelo. Vai dar muito certo para você, eu tenho certeza disso. Entendido aí o primeiro ponto? Segundo ponto, então, o pregador deve pensar com qual ideia deverá concluir o esboço do seu sermão. Primeiro, ele deve saber como será a introdução. Segundo, ele deve saber como será a conclusão, para ele poder controlar o seu tempo, o tempo que foi estipulado para ele pregar, para não atropelar o tempo e não terminar a mensagem antes da hora. Você vai ter, exemplo, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora para pregar uma mensagem. Então você já deve saber como será a sua introdução, como será a sua conclusão, para você trabalhar o desenvolvimento, que é o miolo da mensagem. Esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto, o pregador deve estudar os pontos intermediários entre o primeiro e o último ponto. Ou seja, esse é o desenvolvimento da mensagem. Para você fazer um bom desenvolvimento, você tem que saber qual será a sua introdução e já tem que ter em mente a sua conclusão, como você vai concluir o teu sermão, que é a cerejinha do bolo, é o topo do bolo, aquela virada de chave no final da mensagem para ficar o coração do povo ardendo com aquela sensação de quero ouvir mais. Foi muito forte essa mensagem, Deus impactou a nossa vida, glórias a Deus e o nome do Senhor será louvado. Entendido esses 3 pontos, agora eu vou dar para você um modelo errado. Para você entender como fazer o certo, você precisa saber qual é o modelo errado. Vamos lá. Vamos para o modelo errado. Entenda bem, escute o que eu estou falando. Essa é a forma errada. Vamos supor que você tenha um tema, o tema da mensagem, o poder do Evangelho. Todo tema tem que ser baseado na Bíblia e eu já falei para você que pregação sem Bíblia não é pregação. Então vamos lá, esse tema eu tirei de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Esse tema está escrito em Romanos 1, 16. Vamos ler o que está escrito em Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Veja aí, o texto é esse e o tema está coerente com o texto, o poder do evangelho. Eu li sobre não me envergonho do evangelho de Cristo porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu coloquei o tema, o poder do evangelho. Ok, até aí tudo bem. Encontrei o texto, recebi a revelação, coloquei o tema. Agora eu vou começar a dividir. Eu vou falar no primeiro ponto sobre o evangelho que liberta. Ok? Estou falando sobre o poder do evangelho. Primeiro ponto, evangelho que liberta. Segundo ponto, a cura do cego Bartimeu. Opa, já está errado. A cura do cego Bartimeu não tem nada a ver com esse texto que nós acabamos de ler. Aí eu vou para o terceiro ponto, o batismo no Espírito Santo. Opa, também não tem nada a ver com esse texto que nós acabamos de ler. Logo percebe-se que esse é um modelo errado. Se eu li um texto, estou pregando um sermão temático, eu preciso desenvolver aquele texto de acordo com os tópicos, os pontos que eu anotei no meu sermão sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós podemos notar, então, que há uma divergência entre os pontos. Esse é um modelo errado de sermão temático. Agora se segura aí, anota aí, prepara papel e caneta que eu vou passar para você o modelo pronto, o modelo correto de um sermão temático, onde você pode copiar, você pode colar aí, você pode colocar
a revelação que Deus te deu da mensagem dentro deste modelo, deste padrão de sermão temático. Esse é o modelo correto. Vamos lá, eu encontrei o texto, estou lendo a Bíblia, o que você vai fazer? Primeiro você vai orar, você vai ler a Bíblia, pedir a Deus um texto, uma revelação, uma mensagem para pregar, seja num culto de quarta-feira, de terça-feira, de domingo, sábado, culto de jovem, de irmãs, não importa. Ore a Deus e peça ao Senhor uma mensagem. Senhor, qual a mensagem o Senhor deseja transmitir para o coração daqueles que estarão presentes naquele culto? O Senhor já sabe quem vai estar presente e o Senhor já sabe a necessidade de todos que estão ali presentes. Então você vai orar a Deus, pediu a Deus um texto e o Senhor lhe direcionou um texto. No meu caso aqui do exemplo, eu vou usar 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4 apenas. Leia comigo, diz assim a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Esse é o texto, li o texto, recebi a revelação, falei sobre o Deus de toda a consolação. Vou colocar o tema agora no meu sermão. O tema do sermão modelo é o Deus de toda consolação. Até aí tudo bem? Leu o texto, escolheu o texto, recebeu a revelação, pegou a mensagem, entendeu a mensagem, coloque o tema, o Deus de toda consolação. Estou falando aqui sobre modelo de sermão temático para você que está se preparando para pregar, quer crescer na graça e no conhecimento, quer desenvolver o ministério da pregação na sua vida. Aproveite, Deus está te abençoando com este ensino maravilhoso. Agora nós vamos para a introdução. Os 3 pontos que nós falamos antes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Vamos lá. A minha introdução ficou assim, você pode anotar se você quiser, ou então depois volta aqui no vídeo, ouve de novo, para você aprender como funciona, só para você ter uma ideia. É claro que você vai colocar a sua introdução de acordo com o texto que você leu aí da revelação que o Espírito Santo te deu. Na minha introdução ficamos assim. No mundo em que vivemos, há um gemido que sai do coração de cada criatura dominada pelo medo e pelo pecado. Isso é na hora, você pregando a palavra e você dizendo isso. A aflição e o desespero têm tomado conta de muitos que andam em busca de socorro e consolo para aliviar o seu sofrimento. Essa é a minha introdução. Observe que eu estou pregando a palavra, li o texto, estou trazendo o povo para dentro do texto. Aí eu continuo. Do texto que ora lemos, o apóstolo Paulo nos apresenta o Deus que nos consola, o Deus de toda a consolação, e que pode trazer paz à sua alma abatida. Observe que a introdução está falando sobre o texto. A introdução está dando uma prévia sobre como será o sermão. E agora eu vou trazer o gatilho para chamar para a mensagem. E o gatilho é, vejamos alguns pontos que expressam essa verdade bíblica. Pegou aí a introdução, anotou aí, copiou, colou, preparou para colocar o teu sermão, a mensagem que você recebeu em cima. Agora fiz a chamada e vamos entrar agora nos tópicos. Primeiro ponto, a natureza da consolação divina. Vou falar sobre os pontos e vou desenvolver a mensagem. Letra A, essa natureza é manifesta na pessoa do Espírito Santo. É muito importante que você deixe as referências. Eu não vou ler todas as referências para o vídeo não ficar muito longo, mas eu vou passar para você as referências, depois você pode ler aí com calma. Nessa primeira referência, nós temos João capítulo 14, versículo 16 e o versículo 18. Entenda, esse é só um modelo.
Amém? É só um modelo para você entender como funciona um sermão temático. Eu continuo aqui no primeiro tópico desenvolvendo ele. Letra B. Essa consolação é provida pelo amor de Deus em Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e o versículo de número 2. Falei sobre o tópico 1, desenvolvi o tópico 1 dentro do tempo que me foi passado, agora eu vou para o tópico 2. Esse é o desenvolvimento da mensagem. O tópico 2, o ponto 2, vai falar sobre a necessidade da consolação divina. Esse é o meu sermão temático, é o modelo. Claro que você pode botar um tópico apenas, 2 tópicos, 3 tópicos, fica de acordo com o tempo que você tem e com a mensagem que você recebeu. Estou te passando apenas um modelo, um esqueleto, uma base para você ter uma ideia de como funciona um sermão temático. Então vamos agora para o meu tópico 2 dentro desse sermão de modelo, exemplo. Tópico 2 fala sobre a necessidade da consolação divina. A letra A razão de tudo está no pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, eu desenvolvendo a mensagem dizendo: esta geração está carente e necessitada de ser consolada, estão buscando consolo, estão buscando ajuda, porque a alma de muitos está atribulada. Isso é o efeito do pecado, o pecado que veio sobre esta humanidade. Aí eu leio Romanos capítulo 5, versículo 12, porque todos pecaram. E letra B, eu falo sobre o homem perdeu seu estado original de paz e tornou-se escravo do pecado. Aí eu cito que Adão, na verdade, foi feito sem pecado, foi feito para viver eternamente, mas por conta de uma queda, perdeu seu estado de comunhão com o Senhor nosso Deus. A letra C, a consolação veio por Cristo mediante sua morte no Calvário. Aí eu deixo de referência Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 17. Até aí tudo bem? Está conseguindo entender? Eu vou agora para o tópico 3, o ponto 3 do desenvolvimento. O ponto 3 vai falar sobre como receber a consolação divina. Observe que o tema do meu sermão fala de consolação. O texto que eu li fala de consolação. E a mensagem está falando sobre consolação. Eu não posso fugir da mensagem, senão eu confundo a mente de quem está ouvindo. Eu não posso começar num texto e terminar em outro. Fica incoerente. O ouvinte precisa entender, compreender a mensagem. Não adianta apenas a pessoa pular, a pessoa saltar e eu falar frases de efeito, citar versículos poderosos que a pessoa gosta de ouvir e no final ela não absorveu, não entendeu o sentido da mensagem. É importante que ela entenda o sentido da mensagem e que a mensagem surta efeito na vida de quem está ouvindo. Então, dentro desse terceiro tópico, sobre como receber a consolação divina, na letra A eu falo sobre confiando nas suas misericórdias. Esse é o primeiro ponto, Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Letra B, recebendo a Cristo, pois ele veio para consolar os tristes. Observe que eu já estou caminhando para o final da mensagem, dentro do tempo que foi me estipulado, e eu estou preparando o ouvinte, principalmente aquele que não é crente, para entender que Jesus Cristo é o caminho que consola. Porque vai ser feito o convite, vai ser feito o apelo para que as pessoas recebam a Cristo como Salvador. Então já preciso introduzir a mensagem e quando chegar o finalzinho da mensagem já vou preparando o coração do ouvinte para entender que Jesus Cristo é o caminho, é a melhor e a única opção. Então eu digo que recebendo a Cristo, pois ele veio para consolar os tristes. Aí eu leio Mateus capítulo 5, versículo 4, dizendo: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Agora imagina o ouvinte, o pecador, ouvindo a mensagem e de repente ele entende que precisa de consolação, está passando uma luta, uma provação terrível e você começa a falar sobre consolação, que há jeito sim, que todos nós somos pecadores, mas Deus enviou o Consolador e Jesus Cristo veio para nos consolar. Aí o ouvinte começa a entender, poxa, essa mensagem está falando comigo, essa pregação está falando tudo para mim, eu estou vivendo exatamente desse jeito e tudo indica que
existe uma saída. Ele acabou de falar que Jesus Cristo é a saída. Aí eu cito agora a letra C, dizendo: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, trazendo agora a responsabilidade da pessoa tomar uma atitude e lançar sobre Cristo a ansiedade. E o quarto ponto, falo sobre recebendo o Espírito Santo, o Consolador prometido. Aí eu cito João 14, 15 e 17. A pessoa começa a sentir aquele desejo e a necessidade de entregar a vida ao Senhor Jesus e de receber esse Consolador, que é o Espírito Santo, que vem através de um novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi o desenvolvimento. Agora eu fecho na minha conclusão nesse sermão modelo. Observe que é apenas um modelo para você já ir se familiarizando dentro desse padrão. Vamos lá então para a conclusão. Aí depois que eu falar tudo, depois que eu desenvolver a minha mensagem, eu entro agora na conclusão, no final, já dentro daquela motivação, inspiração do Espírito Santo, eu começo a dizer: ainda hoje, meus irmãos, Deus está disposto a consolar os corações amargurados através da obra regeneradora do Espírito Santo. Aceitando a Jesus como Salvador, seremos abraçados e consolados pelo seu Santo Espírito. Hoje é noite de salvação e o Senhor nos enviou o seu Consolador, o Espírito Santo, que consola, o Espírito Santo que conforta. Essa é a minha conclusão. Estou pregando a mensagem e trazendo já a conclusão, preparando o povo dentro daquilo que foi falado. Aí eu começo a dizer: se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, se você está passando por momentos de tribulação, de dificuldade ou de tristeza, nesta noite Deus pode consolar e confortar o seu coração. Receba Cristo como Salvador e receba o Espírito Santo que consola e conforta o teu coração, porque está escrito que Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fecho com aquele convite: aonde está a primeira alma que deseja receber Jesus como Salvador, que deseja entregar a vida para o Senhor Jesus e receber o consolo, receber o Espírito Santo que conforta e consola? Venha até aqui, levante a sua mão e nós estaremos orando pela sua vida e o Senhor Jesus estará mudando o seu cativeiro, virando a página e escrevendo uma nova história para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o restante, meu querido, é a inspiração do Espírito Santo. Você faz uma oração, canta um louvor, aquilo que Deus te inspirar e aquilo que você já concordou com o pastor da igreja que te chamou, com o dirigente da igreja onde você está pregando a mensagem. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então aí nós vimos esse modelo de sermão temático. Como pregar um sermão temático. Aí está um modelo prontinho para você já copiar, para você colar, para você colocar em cima o texto que o Espírito Santo te revelou. É claro, com as suas palavras, né, com o seu desenvolvimento, com os tópicos que você se sentir melhor. Esse é apenas um modelo, um padrão para você se basear e ter uma ideia de como você fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nós ainda falaremos sobre sermão textual, sermão expositivo, são outros tipos de sermões também que nós iremos trazer aqui no canal. Se você não for inscrito ainda, clique aqui embaixo no botão inscrever-se, ative o sininho das notificações para receber as mensagens que nós colocamos aqui no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, até o próximo estudo, se Deus quiser.